Eu gostaria que meu relato fosse anônimo. Não quero que pensem que sou fofoqueiro, porque na verdade nunca fui de prestar atenção nos vizinhos. Eu morava sozinho em um prédio antigo, daqueles de corredores longos e luz amarela, com gente às vezes desagradável. É o lugar onde se aprende rápido a não se meter na vida dos outros. Mas há coisas que mesmo sem querer você começa a notar. O apartamento em frente ao meu, por exemplo, estava com a luz acesa havia meses desde que cheguei. Sempre. Não importava se era terça ou domingo, se eu saía cedo ou voltava de madrugada. A luz continuava lá, branca, vazando por debaixo da porta. No começo pensei que fosse alguém descuidado. Depois achei que talvez trabalhasse à noite. Mais tarde deixei de pensar nisso, até começar a notar outra coisa. Eu nunca o via entrar nem sair. Nunca cheguei a conhecer esse vizinho. Eu saía cedo para trabalhar, voltava cansado, pedia algo para jantar e dormia. Mas em todo esse tempo jamais coincidi com ele. Nem um bom dia, nem um bater de porta, nem o barulho típico de alguém vivendo ali. Só a luz. A luz que estava sempre acesa. Uma noite voltei mais tarde do que o normal. Eram quase 2 da manhã. O prédio estava em silêncio, como sempre, mas ao passar em frente à porta dele, notei algo diferente. A luz seguia acesa, mas agora dava para ver a sombra de uns pés por baixo da porta. Não se mexiam. Estavam ali retos, como se alguém estivesse parado logo atrás da porta, olhando pelo olho mágico. Aquilo me fez parar por um segundo, sem saber por quê. Pensei em bater e em perguntar se estava tudo bem. Não fiz isso. Apenas disse boa noite e cumprimentei. A sombra se afastou para dentro do apartamento. Eu segui até o meu e fechei a porta. Naquela noite sonhei que estava parado no corredor, em frente à porta dele, e que do outro lado alguém respirava muito devagar, como se tomasse cuidado para não fazer barulho. Mesmo quando eu acordava, voltava a dormir e a sonhar a mesma coisa, de novo e de novo. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de não ter descansado nada. Os dias passaram e comecei a notar outra coisa. A sombra estava lá todas as vezes que eu chegava. Sempre na mesma altura, sempre no mesmo ponto, como se aquela pessoa estivesse me esperando chegar. Uma tarde encontrei a senhora do andar de baixo, que morava exatamente sob o apartamento em frente ao meu. Uma senhora idosa, daquelas que estão sempre varrendo, mesmo quando o corredor já está limpo. Perguntei, como quem não quer nada, sobre o vizinho da frente. "Que vizinho?" ela disse. Apontei para cima, para que entendesse que eu falava do que morava bem sobre ela. "O senhor dali, o que nunca apaga a luz." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Baixou o olhar e depois me disse: "Ah, é que não mora ninguém ali há meses." Achei que estivesse brincando. "Claro que mora", respondi. Ela negou com a cabeça. "Não, meu filho, esse apartamento está vazio faz tempo. E eu sei bem disso porque escuto todos os passos pelos tetos finos daqui." Ela me contou que o último inquilino era um homem calado, que um dia deixou de descer para buscar o galão de água. Depois passaram dias. Uma semana. O cheiro foi o que alertou todo mundo. "Morreu dormindo", disse ela. "Pouco antes de você chegar." Senti praticamente um soco na boca do estômago. Não soube o que responder. Me despedi e subi. Naquela noite, como todas, a luz continuava acesa. Mas dessa vez eu não parei. Andei rápido, abri a porta assim que minhas mãos trêmulas conseguiram e entrei. De madrugada fui acordado por um barulho no corredor. Passos, lentos, arrastados. Me aproximei da porta sem fazer ruído e olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio. A luz do apartamento em frente seguia acesa, mas a sombra não estava mais ali na parede. Senti alívio, até ouvir outra coisa. Um som suave, quase imperceptível,
do outro lado da minha porta. Como se alguém estivesse parado ali, muito perto, respirando. É lógico que não abri. Não perguntei quem era. Fiquei imóvel, com o coração disparado até o som desaparecer. Na manhã seguinte, a luz do apartamento em frente estava apagada. Isso foi a primeira vez desde que me mudei para lá. Nesse mesmo dia, desci para falar com o administrador. Contei tudo, esperando que ele risse, que dissesse que havia uma explicação simples. Mas ele não fez isso. Apenas me disse que naquela noite, na mesma hora em que eu ouvi os passos, todas as câmeras do prédio se desligaram por 3 minutos. E só isso. Mudei assim que meu contrato terminou. E para ser sincero, não consigo pensar naquele lugar, naquela luz, na sombra de alguém parado diante daquela porta. Desejo boa sorte a quem mora lá agora. Há algum tempo carrego esta história entalada na garganta. Não é fácil contá-la, porque envolve pessoas que conheci bem, gente com quem dividi mesas, festas e natais. Naquela época eu ainda tinha certo respeito por eles, mas antes que você me julgue, prometo que conforme a história avançar, vai acabar concordando comigo. Naqueles tempos eu ainda tentava manter a paz com eles. Mordia a língua, sorria nas reuniões, fingia não perceber as diferenças, os desprezos e as preferências. Tudo começou com um dos irmãos do meu ex-marido. O sujeito tinha um negócio que ia muito bem. Como você mede o sucesso de alguém? Existem muitas formas, mas para ser rápido e te dar uma ideia, o homem tinha casa própria, 2 carros, o filho estudava em escola particular e a família tirava férias 2 vezes por ano. Eram daquele tipo de gente que fala alto nos almoços de família. Mas por que isso importa? Porque às vezes uma pessoa tem tudo e ainda assim quer mais. E é disso que trata esta história. O filho dele era o neto preferido da avó. A senhora tinha uns 16 netos, mas se você a visse, juraria que só tinha um. Lolo, meu príncipe. Era assim que ela o chamava. Os outros mal eram notados. Minhas filhas, por exemplo, nunca receberam dela um único presente que não parecesse comprado por obrigação. Já o menino praticamente morava na casa da avó, e tudo lhe era permitido. Se em algum momento você se sentir mal pelo que vou contar que fizeram com essa mulher, quero lembrar que essa também era sua principal característica. Com algumas pessoas ela era muito boa, com outras, muito cruel. Meu ex-marido guarda lembranças amargas da infância, mas o irmão dele não. Pelo contrário. O que aconteceu foi o seguinte. Um dia o pai de Lolo ouviu seus outros irmãos conversando sobre a casa, perguntando quanto aquela propriedade valeria. A senhora ainda estava viva, andava, comia sozinha e assistia a novelas. Mesmo assim, os filhos falavam como se já fosse hora de dividir a herança. Esse irmão não interveio, mas ficou pensando no valor que lhe caberia. Só que nisso ele discordava dos demais. Aquela casa, posso jurar, valia muito dinheiro, e se desfazer dela parecia uma grande estupidez. Ele deve ter pensado nisso por muito tempo, porque um dia o filho revelou algo que ninguém mais sabia, e naquele momento ele já tinha um plano pronto. A senhora contou ao menino, a Lolo, que aquela casa seria dele. Dele e de mais ninguém. O garoto, inclusive, esteve presente quando o tabelião foi até lá para fazer a alteração no documento. Ela pediu que não contasse nada a ninguém. Disse que sabia que todos os filhos estavam esfregando as mãos, esperando o dia em que ela morresse, e que se descobrissem tentariam interferir. Mas que na prática, aquela casa já era dele. Em uma coisa o pai concordava. Os irmãos iam brigar, e ia virar um problemão no instante em que soubessem. Quem sabe o que se passava na cabeça daquele homem, porque poucos dias depois ele tirou uma tarde para fazer compras.
Voltou para casa com algumas sacolas que, entre outras coisas, continham uma máscara de palhaço. Naquele fim de semana, começou a brincar com o filho de assustar as pessoas. Colocavam a máscara, revezavam os turnos, se escondiam atrás de postes ou jardineiras e pulavam nos vizinhos para dar susto. Receberam alguns xingamentos, mas também muitas risadas. E isso é importante, porque o que aquele sujeito estava fazendo era treinar o menino para ajudá-lo em algo que ele estava planejando. Você já imaginou, não é? Agora imagine. Você vai à casa da sua avó, se esconde no quarto dela com a luz apagada, fica em silêncio e espera. Coloca a máscara, controla a respiração, presta atenção em cada ruído e calcula o tempo que ela vai levar para chegar. Antes que ela acenda a luz, você precisa fazer um barulho, criar expectativa e fazer o coração acelerar. No momento em que a mente diz ao corpo que algo está errado, que há perigo, você salta e grita. O menino seguiu as instruções à risca. A avó conseguiu vê-lo por apenas 1 segundo. O rosto de um palhaço flutuando na escuridão. Ela não gritou, só abriu a boca como se fosse gritar, mas o ar ficou preso na garganta. Levou uma mão ao peito, enquanto a outra ficou estendida, tremendo no ar, tentando se agarrar a alguma coisa. A pele do rosto ficou acinzentada, a boca se abria sozinha, os dentes batiam e o corpo deixou de obedecer. Primeiro as pernas, que dobraram sem aviso. Ela caiu de lado, arranhava o chão, marcava o piso com as unhas e depois ficou imóvel. O pai do menino entrou no quarto e a primeira coisa que viu foi o filho parado ao lado da cama, ainda com a máscara mal colocada, respirando rápido, como se tivesse corrido. A avó estava no chão, torcida em um ângulo que o corpo da gente não costuma fazer. O homem fechou a porta, arrancou a máscara do rosto do menino e a dobrou, enfiando-a no bolso da calça. Depois segurou Lolo pelos ombros e o obrigou a olhá-lo nos olhos. Não diga nada, falou em voz baixa. Explicou que a avó tinha problema no coração, que aquilo podia acontecer a qualquer momento e que ninguém podia saber que ele estive ali. Se você contar alguma coisa, vão te mandar para a cadeia. A você, não a mim. Lolo ficou traumatizado. Quando encontraram a senhora, tudo indicava que tinha sido um infarto. Eu me lembro do dia do velório e do enterro, e achei muito estranho que Lolo não estivesse lá. Disseram que ele estava muito abalado, que não parava de chorar e que não queria sair do quarto. A versão oficial foi que o impacto emocional tinha sido forte demais para o neto favorito. Todos demonstravam compreensão, mas hoje, olhando para trás, parece mais que alguém não queria que a única testemunha voltasse a pisar naquela casa enquanto o quarto ainda cheirava ao que havia acontecido naquela noite. Eu não fui à leitura do testamento, mas o que aconteceu ali foi contado tantas vezes, em tantas versões, que acabou sendo como se eu tivesse estado sentada em um canto, vendo tudo acontecer. Os irmãos chegaram tensos. Não faziam ideia do que estava por vir. O tabelião começou a leitura. Primeiro as coisas pequenas como móveis, joias, depois veio a casa. Em seguida ouviram que a propriedade não seria repartida ou vendida. O silêncio ficou pesado. Ninguém respirava direito. A casa era para Paulo, o Lolo. Foi aí que começaram os gritos. Diziam que aquilo não podia ser verdade, que alguém a havia manipulado, que a senhora não estava em pleno uso de suas faculdades mentais. Jogaram móveis do escritório, um deles tentou rasgar as folhas, e o tabelião teve que se levantar para protegê-las. Então veio a segunda parte. Como o menino era menor de idade, não podia administrar nada. Nem a casa, nem o dinheiro, então tudo ficava sob a tutela do pai até que ele atingisse a maioridade. Aquilo foi como jogar gasolina no fogo. Não só não receberam nada, como todo aquele dinheiro iria parar na casa do mesmo irmão que, segundo eles, já tinha o suficiente. A partir de então, todos os irmãos deixaram de se falar. Eu fiquei sabendo de muito pouca coisa.
porque meu ex-marido também se afastou. Cerca de 6 meses depois, ficamos sabendo de algo horrível, no meio da noite. O pai do Lolo havia falecido em um acidente automobilístico. O carro ficou tão destruído que o caixão precisou permanecer fechado no velório. Eles voltaram a se reunir. Vimos todos os irmãos ao redor do caixão, mas nem todos se falavam. Nós ficamos em um canto por um tempo naquela noite e fomos embora por volta de 1 da madrugada. O Lolo também não estava lá. Estava apenas a irmãzinha dele. O garoto não apareceu. Com a morte desse homem, tiveram que procurar outra pessoa para administrar a herança do menino até que ele completasse 18 anos. Não sei como decidiram, nem quem decidiu, mas o tabelião nomeou meu ex-marido nos documentos. E obviamente os irmãos caíram em cima dele, embora eu realmente ache que ele não tirava nenhum benefício disso. Um dia a mãe do menino foi até nossa casa conversar com ele. Perguntou se ele poderia ajudá-la a vender a propriedade. Disse que seria melhor para todos, para acabar com as brigas que ela vinha tendo com a família do marido já falecido. Naquele momento eu disse a ele que era melhor não se meter nesses problemas, que mandasse ela resolver isso com o juiz da vara de família. Essa mulher tentou. De verdade, ela tentou liberar não só a casa, mas também o dinheiro. Ficamos sabendo que ela contratou advogados e um dia, assim do nada, morreu. Muito suspeito. E não sei se você está imaginando o que muita gente pensou, que quem estava por trás disso era a família do falecido. Que o outro acidente também tinha sido provocado por eles. Eu discordo dessa teoria. Eu poderia jurar e tinha quase certeza de que era a avó morta. Não sei explicar isso em poucas palavras, mas a senhora estava cuidando dos interesses do garoto, do tal príncipe Lolo. Alguém tentava mexer com ele e de repente morria de um infarto. Uma pessoa sobreviveu ao acidente em que morreram 3 pessoas e disse que o motorista, o pai do menino, deu uma guinada brusca, como se algo o tivesse assustado. A mãe foi encontrada em casa, sozinha. Não havia sinais de roubo nem de arrombamento. Mas houve um detalhe que não saiu da minha cabeça. A expressão. Dizem que ela foi encontrada com os olhos abertos e a boca torta, como se estivesse olhando para algo no momento da morte, algo que não esperava ver, algo que não conseguiu processar. Um susto mortal. O irmão mais velho, o advogado, desde a leitura do testamento não descansou. Dizia que a mãe não estava bem da cabeça quando assinou, que alguém a havia manipulado e que era preciso contestar a herança pela via legal. Começou a juntar documentos, histórico médico e testemunhos. Queria provar que a senhora havia tomado decisões instáveis, que não estava em pleno uso de suas faculdades. O irmão advogado também morreu. Com os olhos abertos, a mandíbula rígida e os músculos do pescoço tensionados. Depois da morte da mãe, Lolo foi morar na casa da avó. Legalmente a casa era dele. Na prática, alguém precisava cuidar dos pagamentos, da manutenção e dos impostos. Quem fazia isso era meu ex-marido. Ele ia lá, conferia tudo e deixava dinheiro quando o garoto precisava. O menino era feliz naquela casa. Você o via e ele não parecia órfão, não parecia triste. Comprou um carro quando fez 17 anos. Nós o víamos com frequência, porque ele ia com frequência pedir dinheiro. Um dia meu ex-marido foi até lá para deixar os comprovantes da conta de luz que havia acabado de pagar. Ele me contou que estava sentado na sala de jantar quando ouviu o barulho de uma xícara na cozinha. Perguntou se havia mais alguém na casa, e o garoto disse que não, embora o som fosse claramente o de alguém mexendo uma xícara com uma colher. Na terceira vez que ouviu o barulho, ele nem perguntou. Levantou-se da mesa e foi olhar. Não havia ninguém. Viu? Eu disse que não tem ninguém, disse o garoto. Então eles ouviram a escada dos fundos, a de metal, uma porta e depois passos no andar de cima. Ele tinha quase certeza de que havia alguém ali e voltou a perguntar:
Mas Lolo disse que não era nada, que a casa fazia esses barulhos. Meu ex-marido terminou de assinar os papéis e pediu permissão para usar o banheiro. Qual? Só o de cima, porque o de baixo está quebrado. Que bom que você avisou. Assim eu mando alguém consertar. O garoto agradeceu, mas disse que era algo simples e que ele mesmo arrumaria no fim de semana. Meu ex-marido subiu e disse que sentiu a casa mais estranha do que nunca. No caminho até o banheiro, teve a impressão de ver alguém passando de um cômodo para outro e ficou tentado a ir conferir. Mas então pensou que aquela era a casa do garoto e que ele podia convidar quem quisesse. O lugar parecia bem cuidado, então não havia muito com o que se preocupar. Ele abriu a porta do banheiro, entrou e empurrou a porta para fechá-la. Ficou de frente para o vaso e então ouviu a porta se abrindo de novo. Apressou-se em dizer que estava ocupado e virou-se. Não havia ninguém. No espelho acima da pia, ele achou que viu um rosto refletido. O rosto da mãe dele. A porta se fechou naquele momento e ele se assustou. Foi até o quarto da senhora e perguntou: Mãe, mãe, é você? Não sentiu vento nem arrepio, nada. Não havia nada, nem ninguém ali. Foi até a escada e ouviu murmúrios embaixo. A voz do sobrinho e a de uma mulher. Desceu até lá e comprovou que não havia ninguém. É a minha mãe? Perguntou meu ex. O garoto ficou olhando fixamente nos olhos dele. Não disse nada e não se mexeu. Parecia que ia chorar ou algo assim. Então falou: Ela cuida de mim, por isso é minha mãe. Minha mãe ainda está nesta casa, tio. Ela cuida de mim, não se preocupe. Foi quase nessa hora que se ouviu um barulho na cozinha, e aí sim ele sentiu aquele arrepio que vara o corpo todo. Nessa mesma conversa, o garoto contou tudo para ele. Como a senhora morreu, que o pai o havia mandado embora porque sabia o que poderia acontecer, mas que mesmo assim a avó já o havia perdoado. Meu ex-marido se despediu rapidamente dessa conversa doida. Disse que depois conversavam e saiu. Caminhou até o carro sem olhar para a casa, entrou, ligou e foi embora. No caminho ele me ligou. A voz estava estranha, como a de alguém que tenta parecer normal e não consegue. Disse que quando chegasse em casa me contaria tudo. Ele é o único dos irmãos que sabe o que agora você sabe. O que agora vocês sabem. Minhas filhas não vão mais àquela casa. Nas poucas vezes em que foram, voltaram dizendo a mesma coisa, sem combinar entre si. Diziam que alguém puxava o cabelo delas quando passavam pelo corredor, que sentiam um beliscão no braço ou nas costas, e ao se virarem, não havia ninguém. Mas isso não foi o mais estranho que me contaram. Disseram que há um letreiro no quarto que diz: Durma tranquilo, sua avó está cuidando de você. A terceira vez que cuidei do Alisson foi a única em que me pediram para passar a noite na casa de outra pessoa, e também foi a última vez que aceitei fazer trabalho de babá para alguém. Eu tinha 16 anos, estava no último ano do ensino médio e já tinha cuidado dele 2 vezes antes. Alisson tinha 8 anos, era quieto e daquele tipo de criança que quase não olha para você quando você fala com ela. Na primeira vez que conheci a mãe dele, ela me disse que ele era solitário e que ficava quase sempre na dele, então eu não deveria esperar muita interação. Ela falou isso como se fosse algo bom, como se significasse que o trabalho seria fácil. E para ser sincera, nas 2 primeiras vezes realmente foi. Eu quase não precisava fazer nada além de esquentar comida e lembrar a ele a hora de se preparar para dormir. Ele ficava no quarto jogando videogame por horas. Na terceira vez foi diferente, porque a mãe dele perguntou se eu poderia dormir lá. Ela disse que precisava viajar a trabalho e que só voltaria tarde na manhã seguinte. Parecia estressada ao telefone, como se não tivesse muitas opções, então eu aceitei.
Imaginei que seria igual às outras vezes, só que por mais tempo e com um pagamento melhor. Quando cheguei a casa naquela tarde, ela passou as instruções correndo no balcão da cozinha, enquanto Alison já estava lá em cima. Disse que tinha pizza para esquentar, que ele costumava comer pão integral no café da manhã e que eu podia dormir no quarto extra no final do corredor. Ela me agradeceu umas 3 vezes antes mesmo de sair. Quando foi embora, eu chamei o menino da escada para avisar que eu tinha chegado, mesmo sabendo que ele já sabia, e ele só respondeu um tá bem curto e grosso. Nas horas seguintes, quase não vi ele. Eu ouvia o videogame pelo teto, barulho de tiros e carros batendo no jogo. Em certo momento subi para ver se estava tudo bem e encontrei Alison sentado no chão do quarto com o controle na mão e os olhos grudados na tela. Ele nem olhou para mim quando perguntei se estava tudo certo. Só fez que sim com a cabeça, sem desviar o olhar da TV. Voltei para o andar de baixo e tentei assistir alguma coisa na sala, mas é estranho estar na casa de outra pessoa durante a noite. Por volta das 7, esquentei a pizza e chamei o menino para descer. Quando ele apareceu, não disse oi nem nada. Pegou 2 fatias, olhou para mim com uma expressão que até hoje não consigo descrever direito e voltou para o quarto sem falar uma palavra. Ele estava mais antipático que o normal dessa vez. Fiquei ali na cozinha segurando meu prato, me sentindo meio indesejada numa casa em que eu deveria estar no comando naquela noite. Pensei que ele era só uma criança estranha e tentei não levar para o lado pessoal. Depois de arrumar tudo, subi para me preparar para dormir. O quarto de hóspedes era simples e pequeno. Deixei a porta meio aberta porque não gostava da ideia de ficar totalmente trancada. Eu estava sentada na cama conversando com minha amiga pelo telefone quando tive uma sensação estranha. Foi como se alguém estivesse me olhando. Olhei para cima e vi a cabeça do Alison se afastando lentamente da fresta da porta. Ele estava parado ali me olhando. Eu ri um pouco, porque aquilo me assustou mais do que qualquer outra coisa, e perguntei em voz alta o que ele estava fazendo. Ele não respondeu. Só ouvi passos pelo corredor voltando para o quarto dele. Na hora achei até meio engraçado, como se ele estivesse apenas sendo uma criança curiosa, e não dei muita importância. Por volta das 11, deixei o celular de lado e apaguei a luz. Virei de lado e fechei os olhos tentando dormir. Não sei quanto tempo passou até eu sentir que não estava sozinha no quarto. Abri os olhos e vi uma forma escura no pé da cama. Levei alguns segundos para entender que era alguém parado ali. Dei um grito antes mesmo de conseguir me controlar e tateei procurando o abajur. Quando acendi a luz, vi o Alison de pé na ponta da cama, completamente parado. A expressão no rosto dele é difícil de explicar até hoje. Parecia irritado, mas ao mesmo tempo assustado, ou arrependido do que estava prestes a fazer. As 2 mãos estavam escondidas atrás das costas. Sentei na cama e perguntei o que ele estava fazendo ali. Ele não respondeu. Mandei que me mostrasse o que tinha nas mãos. Ele balançou a cabeça dizendo que não, sem desviar o olhar de mim. Aquilo me deu mais medo do que se ele tivesse gritado ou chorado. Levantei e fui em direção a ele, dizendo que precisava voltar para o quarto. Quando cheguei perto, segurei o braço dele e o virei um pouco, e foi aí que vi o cabo de uma faca grande de cozinha na mão dele. Na mesma hora, gritei de novo e levei a mão à boca sem nem perceber. Mandei ele sair do quarto e desaparecer dali. Meu corpo inteiro estava tremendo. Ele não discutiu, só correu para o corredor ainda segurando a faca. Corri até a porta, bati com força e tranquei. Peguei o celular para ligar para a mãe dele, mas minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui. Quando ela atendeu, mal consegui falar. Contei que o menino tinha entrado no meu quarto com uma faca enorme enquanto eu dormia. Do outro lado da linha ficou um silêncio longo, e então a voz dela mudou completamente. Parecia horrorizada, como se já esperasse algo ruim,
mas não tão ruim assim. Ela começou a pedir desculpas sem parar. Falei que não podia ficar ali. Ela não discutiu. Disse que ligaria para o ex-marido e que ele iria imediatamente. Fiquei trancada naquele quarto por quase 1 hora, apavorada de verdade. Finalmente ouvi uma batida na porta da frente e a voz de um homem chamando o nome do filho dele. Abri um pouco a porta do quarto de hóspedes e reconheci o homem por uma foto que tinha na casa. Ele foi direto pelo corredor até o quarto do Alisson sem falar quase nada comigo. Peguei minha bolsa, passei por ele sem olhar para dentro do quarto do Alisson e saí da casa o mais rápido que consegui. A mãe dele me mandou o dinheiro mais tarde naquela noite, junto com outra mensagem enorme de desculpas, mas eu nunca mais voltei lá. Na verdade, nunca mais aceitei cuidar de criança nenhuma depois disso. Sinto até hoje que estive muito perto de virar uma notícia na internet sobre uma babá assassinada por uma criança. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Luiz Carlos Bocanegra e tenho 70 anos. Não sei se ainda existe, se ainda anda por estes lados, aquele ser tão comentado nos anos 90. Foi quando essa coisa chamada chupa-cabra se tornou conhecida. Sou de uma colônia na divisa do Maranhão com o Pará. Aqui nasci e cresci, me casei e formei minha família. Começo contando que por volta dos anos 90, a colônia tinha cerca de 37 famílias. A maioria se dedicava ao cultivo de bananas, outros viviam da pesca e havia também aqueles que criavam animais como vacas, porcos e bodes. Foram justamente esses últimos os que mais se aterrorizaram quando aquela coisa chegou. Tudo começou quando um dos vizinhos encontrou um de seus porcos morto, com marcas que diziam ser deixadas pelo chupa-cabras. É importante esclarecer que no início ele pensou que fosse algum animal qualquer rondando a região. Havia leitões, mas se tivesse sido uma onça não teria deixado nem os filhotes nem a mãe. O porco estava de barriga para cima, inchado, como se fosse explodir a qualquer momento. O zumbido das moscas sobrevoando o corpo era irritante. Ninguém se atreveu a tocá-lo, até que um dos rapazes da colônia sugeriu que espetassem algo pontiagudo nele, antes que fizesse uma sujeira por todos os lados. Quando enfiaram a ponta da faca, o corpo começou a murchar como se fosse um balão, sem derramar sequer uma gota de sangue. Ficamos todos sérios e inquietos, até que um dos vizinhos se aproximou e começou a examinar o animal. Olhávamos uns para os outros, não pelo que ele fazia, mas porque ninguém iria querer a carne daquele porco. "Deve ter estado doente", gritou uma das vizinhas. Mas nenhum dos outros porcos estava doente. Apenas aquele havia amanhecido morto. Quando o vizinho mostrou os buracos na pele do animal, todos demos um passo para trás. A partir daquele dia, tudo pareceu estranho. Aquela imagem me acompanhou por dias. Eu tentava afastá-la da cabeça, mas sempre via o porco coberto de moscas, já apodrecendo, com aquelas marcas visíveis na pele. Embora ninguém tivesse coragem de dizer em voz alta, todos pensávamos a mesma coisa. O chupa-cabras havia chegado até nós. No mês seguinte, quando chegaram aqueles dias em que a noite cai mais cedo, os animais começaram a desaparecer um após o outro. Primeiro os bodes, depois os cachorros. Os galos deixaram de cantar ao amanhecer. Havia rastros de animais pelo caminho, alguns no mato, não muito longe das propriedades, como se fosse uma verdadeira pestilência. O medo se tornou coletivo quando um dos cachaceiros perto de casa contou o que havia visto numa madrugada. Acreditem, todos acreditaram nele, pois o pobre homem ficou tão abalado que até a bebida ele largou. Ele chorava enquanto contava, e o medo em seus olhos dizia tudo. Teve tanto pavor que naquele mesmo dia
pegou a esposa e os 3 filhos e foi embora. Ele contou que quando ia em direção à sua casa, viu uma vaca tentando se levantar, mas algo a impedia. O estranho era que o animal nem sequer mugia. Ele chegou perto para ajudá-la, mas conforme chegava mais perto percebeu algo errado. Algumas patas com garras muito longas prendiam a vaca contra o chão. As garras estavam cravadas na carne do animal, mas não havia sangue escorrendo. Quando chegou mais perto, uma criatura horrível, parecida com um cachorro, se ergueu sobre a vaca. Suas unhas pareciam facas afiadas, tinha olhos grandes e vermelhos e presas muito longas. Parecia doente, pois sua pele lembrava alguém com sarna. O pobre velho acabou mijando nas próprias calças, ao perceber que era o chupa-cabras, aquele de quem todos falavam. Pensou que seria atacado, então saiu correndo em direção à sua casa, sem olhar para trás, gritando feito um doido. Depois do relato do velho, os pescadores que por anos passavam as madrugadas em completa escuridão começaram a voltar antes do pôr do sol. Por vários meses, a noite se tornou uma inimiga para todos nos arredores. As ruas se esvaziavam ao entardecer, as portas eram trancadas com trancas grossas e os lampiões permaneciam acesos até o amanhecer, como se a luz fosse capaz de nos proteger do que nos espreitava. Às vezes até eu acreditava ver algo se movendo entre o mato lá fora. Eu ficava esperando que aquilo seguisse adiante, mas o medo não entende de razão. Em menos de 5 meses, o silêncio tomou conta de tudo e de todos. Os currais onde guardávamos nossos animais foram ficando vazios, e não porque os tivéssemos vendido ou abatido. Aquela praga maldita tinha acabado com todos eles. Quando isso acontecia, o ar trazia um cheiro de pura carniça. As crianças deixaram de brincar na praça, e os idosos já não se sentavam mais nos bancos para conversar. Era como se uma peste estivesse nos consumindo, sem exceção. A pestilência se apoderou de cada habitante daquela pequena colônia, junto com o medo palpável de que o chupa-cabras andava por aquelas matas. As pessoas entraram em pânico, quase certas de que aquela criatura acabaria com todos nós. Não nego, eu mesmo estava à beira da histeria, prestes a perder a razão. Só de pensar que aquele animal, ou seja lá o que fosse, pudesse surgir no caminho, já era o suficiente para me deixar apavorado. O medo coletivo é a pior coisa que pode existir. Quando os trabalhadores voltavam do campo, traziam notícias do que estava acontecendo em outros povoados. Encontraram uma vaca sem as vísceras e sem uma gota de sangue. Coração, fígado e pulmões haviam desaparecido. Era disso que ele estava se alimentando. Assim como apareceu, um dia ele se foi. Mesmo assim, continuamos nos recolhendo em nossas casas antes do anoitecer. Ouvíssemos o que ouvíssemos, ninguém saía. Eu perdi o hábito de espiar pela janela, principalmente por causa do que vi certa vez, exatamente como aquele velho havia descrito. Seu corpo era desproporcional por causa das longas patas traseiras. Ele levantava a cabeça para farejar o que o ar. Prendia a respiração, esperando que começasse a se mover em minha direção. Não sei por quanto tempo ele ficou ali, completamente imóvel, sem mexer sequer uma extremidade. De repente virou-se e saiu correndo em direção ao mato. Nunca contei isso a ninguém, até decidir fazê-lo por meio do seu canal, porque tenho ouvido os relatos de outros seguidores. Porém, ao ver os comentários e perceber que muita gente não acredita, a gente acaba se desanimando e deixando de enviar suas experiências. Enfim, isso aconteceu comigo há muitos anos, quando ainda existia temor a Deus. Muito obrigado por me ouvirem. Há muitos anos, minha avó foi morar em Cerro, Minas Gerais, quando sua segunda filha nasceu. Essa filha era minha tia.
Ela dizia que seus filhos ainda eram pequenos e que se mudou para lá porque meu avô havia sido transferido pela empresa onde trabalhava. Minha avó não conhecia ninguém naquele lugar. Ela conta que quase não saía, apenas ia até a lojinha da esquina, mas sempre levava minha tia no colo para qualquer tarefa. Em uma das primeiras vezes que foi até essa loja, quem atendia era uma senhora muito idosa, com mais de 80 anos. Minha avó dizia que essa mulher sempre elogiava a bebê e repetia: "Me dá ela, me presenteia, eu cuido dela para você." No começo minha avó achava que era brincadeira, ria e ia embora. Mas toda vez que voltava, a velha dizia a mesma coisa. Até que em uma ocasião, minha avó entrou na brincadeira e respondeu: "Tá bom então, toma, eu te dou ela." A senhora ficou completamente séria e disse: "É verdade? Então me deixa com ela." Minha avó, rindo, respondeu algo como: "Como você acredita nisso?" E foi embora. Mas a velha permaneceu séria, sem dizer mais nada. Minha avó se assustou com o olhar penetrante que ela lançou. Ela diz que naquela mesma madrugada, meu avô já havia chegado em casa. Eles estavam dormindo com a bebê no meio dos dois. Minha avó acabou pegando no sono, até que durante a noite ouviu um golpe muito forte. Ela acordou assustada e a bebê estava na porta, como se algo estivesse puxando ela para fora. Havia até uma marca no macacãozinho, como se o tecido estivesse sendo esticado. Minha avó diz que isso foi uma das coisas mais paranormais que já viveu e acredita até hoje que aquela senhora era uma bruxa. Meu tio, irmão da minha mãe, também contava uma história que viveu onde cresceram. Ele dizia que, quando era jovem, às vezes era contratado para limpar mato em um monte. Certa vez saiu muito cedo, então ainda estava amanhecendo. Ele caminhava normalmente com seu facão na mão. De repente, começou a ouvir um som estranho, como o chocalho de uma cobra cascavel. Por estar no campo, ele ficou em alerta e começou a prestar atenção onde pisava. O som parava e depois voltava. Quando passou por um caminho de terra, sentiu algo agarrar sua perna. Ele saiu correndo desesperado. Então viu no mato uma mulher de cabelo preto e muito longo se arrastando pelo chão. Ela se movia apenas com os braços, puxando o tronco e arrastando as pernas. Mas, segundo meu tio, ela era rápida demais. Ele percebeu que ela tinha apenas um olho e sua pele era pálida e enrugada, como a de alguém que passou muito tempo debaixo d'água. Ele continuou correndo, mas a mulher não se cansava. Meu tio não quis usar o facão, achando que poderia ser apenas uma pessoa com problemas mentais. Ele não acreditou que fosse algo sobrenatural até que atravessou a estrada. Uma caminhonete que vinha em alta velocidade passou por cima da mulher. Mesmo assim, ela continuou se arrastando como se nada tivesse acontecido, voltando para as árvores. Meu tio pensou em pedir carona, mas o motorista foi embora. Ele teve que voltar andando, segurando o facão com força. Quando chegou em casa, sua avó o viu completamente apavorado. Tiveram que levá-lo para tomar um benzimento contra o susto. E até hoje ele nunca mais voltou àquele caminho. Boa noite, meu nome é Ângela, sou da Colômbia e gosto muito do seu conteúdo. Há um tempo, vi um vídeo no TikTok de um rapaz que se disfarça de velhinho e conta histórias de povoados. Uma dessas histórias me lembrou uma que minha avó contava quando eu era pequena. Minha avó dizia que ali havia uma mulher que praticava magia negra. Ela enfatizava que a bruxaria antigamente era muito mais pesada do que hoje. As coisas que se viam eram horríveis, infames e grotescas. Essa mulher trabalhava para homens da criminalidade e machucava pessoas por encomenda. Ela teve apenas um filho, porque depois ficou estéril devido a uma surra que levou.
Minha avó a conhecia porque passava em frente à casa dela indo até a vendinha. A mulher sempre a cumprimentava, e minha avó respondia apenas por medo, mesmo sentindo arrepios. O filho era um rapaz de uns 15 anos. Diziam que ele era bom, diferente da mãe. Trabalhava no campo e ganhava seu dinheiro honestamente. Mas um dia, ele foi assassinado em algum acerto de contas. A mulher fez o velório do lado de fora de casa. Fechou a rua com uma tenda para que o sol não atingisse o caixão. Muita gente apareceu, mas ninguém estava ali por boa vontade. Estavam ali por medo. Ninguém queria ofendê-la. Minha avó passou por ali e disse que ninguém rezava. Era só silêncio, todos com a cabeça baixa. A mulher estava vestida de preto e encarava o caixão mais furiosa do que triste. De repente, ela começou a dizer palavras estranhas em outra língua e abriu o caixão. Minha avó jura que o rapaz se levantou sozinho, como se tivesse se sentado. A mulher acariciou sua cabeça e disse que aquilo não ficaria assim. O rapaz respondeu algo, mas ninguém ouviu direito, porque todos saíram correndo apavorados. Ele não permaneceu muito tempo nesse plano depois disso, mas fez aquilo apenas para mostrar às pessoas do que ela era capaz. Naquela noite viram a mulher caminhando em direção ao cemitério. 2 homens fortes carregavam o caixão. Ninguém saiu de casa até o dia seguinte e então veio a notícia. Alguns homens haviam morrido. Eram os irmãos Valdovinos, 5 no total, ladrões e criminosos do povoado. O estranho é que não tinham ferimentos. A gente dizia que eles mereciam, mas a mulher nunca mais apareceu. Alguns diziam ver uma ave enorme e preta pousada no telhado da casa dela à noite. Que ia e voltava. Que era ela, mas ninguém se aproximava para confirmar. Desde pequena, essa história me traumatizou. Nunca consegui ir a um velório. Sinto pânico e começo a tremer. Minha avó não deveria ter me contado isso tão criança, mas acho que ela só queria falar do povoado dela e para ela era normal. Uma história pesada demais. Espero que tenham gostado. E se quiser, posso compartilhar outras histórias também. Saudações da Colômbia.